a pessoa que aprendeu aquilo que Jesus ensina, ela é liberta, ela é curada. Você duvida disso? Põe em prova. Deus é tão maravilhoso que Ele te permite você colocar em prova. Vai na profundidade, cava fundo, vai na rocha. E depois me diz se a cura não vem apressadamente, se a libertação não vem apressadamente. Essas quintas-feiras aqui vai visitar em muitos milagres. Porque aqui nós estamos indo aonde? No profundo da rocha. Aleluia. No verso 4, Jesus orienta o homem curado a não divulgar o milagre, mas a apresentar-se ao sacerdote como exigia a lei. A obediência às escrituras e às autoridades espirituais era preservada mesmo em meio ao sobrenatural. Quem curou foi Jesus, mas vai lá no sacerdote, te mostra para ele e dá a oferta. Em seguida, já em Cafarnaum, região de trevas espirituais, um centurião. O que é um centurião? Chefe de 100. Se aproxima, ele roga por seu servo, gravemente enfermo, paralítico e atormentado. E ele roga a Jesus por esse servo dele, e Jesus, no verso 7, lhe diz: eu irei e lhe darei saúde. Quando Jesus se dispunha a ir até a sua casa, o centurião responde com humildade e sabedoria, reconhece sua indignidade e expressa uma fé profunda no poder da palavra do comando. Ele compreende a autoridade espiritual como quem conhece o funcionamento das ordens militares. Basta uma palavra e a cura acontecerá. Jesus se admira de tamanha fé e aproveita para ensinar o povo. Mateus 8:11. Digo-vos 8:11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no meio dos céus. Verso 12. E os filhos do rei serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. A fé não seria privilégio exclusivo de Israel. No verso 12, Jesus alerta que alguns filhos do reino, judeus de sangue, seriam lançados fora por não exercerem a fé dos patriarcas. Então, que adianta? Senhor, eu te conheço. Por quê? Porque prega, conhece, mas não vive. Está fora. O que eu vou ficar sentando numa igreja? O que eu vou ficar fazendo sentado num banco de uma igreja anos após anos e não botar em prática o que Jesus me ensinou? Falar para as outras pessoas dos milagres, falar do amor de Deus, falar da salvação, e para mim não vale nada. O valor começa aqui, dentro de mim, para que possa ser derramado sobre outras pessoas. Jesus então libera a palavra para que o centurião tanto aguardava. Vai e com crente te seja feito. Eu fiquei meditando sobre essa palavra. Se Jesus dissesse para mim esta noite, se Jesus dissesse para você essa noite, vai, que seja feito como tu crê. Eu me lembro que eu pedi de Deus o Espírito Santo, eu pedi o batismo do Espírito Santo. Senhor, eu quero uma porção do teu Espírito Santo, eu quero ser batizada com línguas e com fogo, Senhor. E eu fui numa campanha, e aí no meu coração, eu nunca tinha falado para ninguém, mas eu acreditava que se o homem de Deus me chamasse no meio
atormentado. E tu não quer que Jesus vá, só quer a palavra dele, tu mesmo vai levar, eu quero ver como ele vai fazer isso. Eu sei que eu fui para a campanha, né? Deus está colocando vaso na campanha, e aí eu disse assim, você quer receber o batismo do Espírito Santo? Vem aqui na frente agora de ponte. Deus me chamou, vou lá. Me joguei lá nos pés. Aí ele disse assim, eu estou vendo agora uma bola de fogo, e ela está descendo do céu, e ela está vindo em tua direção, receba! E aí eu fui em línguas, os cabelos arrepiados, e eu comecei a falar em línguas, porque foi da forma que eu acreditei, e Deus permitiu que eu tivesse essa experiência, porque era assim que eu acreditava. Eu não sei como é que você está acreditando que a tua bênção vai chegar, como é que você está acreditando que a tua bênção vai te alcançar, mas sonha junto com Deus, sonha junto com o Espírito Santo. Ele vai olhar para o teu coração e ele vai ver a forma que tu queres que aconteça, e ele vai fazer acontecer da forma que queres, porque está escrito. Amém? E ele disse, né? Cadê aqui, Jânio? Me perdi pra mim aqui. Mas Mateus 8:12, não é isso? 8:13, tá. O centurião não manipulou a ordem. Ele apenas creu na eficácia da palavra de Jesus e se submeteu com plena confiança. O que ele fez? Ele só foi. Ele disse, vai. Você vai falar, a palavra não foi, vai. E será feito como crê? Ele só foi. Né? Senhor, eu estou crendo que o Senhor me dá uma palavra e eu vou. Então vai. E ele foi. Então, da forma que você pedir, é assim que vai. Aí, não, Senhor, eu não vou, porque cadê a palavra? Qual é a palavra? A palavra é vai. Entendeu? Em seguida, Jesus entra na casa de Pedro, onde sua sogra está enferma. Ele a toca e ela é curada. De imediato, ela se levanta e passa a servir. Toda cura tem propósito. Ou você acha que você está servindo o teu batata? Ele tem um propósito. Então ele vai, te concede a bênção, ele te cura, te liberta. Obrigada, valeu, hein? A gente se encontra nessa esquina da vida. Gente, pelo amor de Deus, você alcançou uma graça, você alcançou uma bênção. Testemunha de Jesus, fala para as outras pessoas. Sabe qual é a linguagem do mundo para isso? Cola em mim que tu brilha. Cola em mim que tu brilha. Cola em mim, não quero nem. Só, quer nem cola, ninguém cola em mim. Deixa colar, porque não tem outro jeito, é esse o jeito. Andar junto, testemunhando, olhando. Eu me lembro que eu entrei no culto que me convidaram para ir na casa de uma pessoa. Quando eu entrei no culto, o homem estava lá na guitarra, louvando a Deus. Era um velhinho assim, tipo a minha idade, assim, 60 e tanto. E ele lá na guitarra. Aí ele começa a orar e ele diz, Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu disse, Senhor, está doido, eu quero ver a sua glória, Senhor. Como é que vê a sua glória? Senhor, eu quero ver a tua glória. A gente vê a glória quando há testemunhos, quando há milagres acontecendo. E o primeiro milagre é no alto do monte, para que a obra se manifeste lá embaixo. No alto do monte, Jesus ensina, lá embaixo ele cura. Eu não quero pregar, é só para me fazer leitura. Desculpa, irmãos. Vamos ver aqui. Aí Jesus entra na casa
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, mas eu não sei nada do que ele ensinou lá no monte. Eu não sei nada sobre a profundidade da lei. Eu não coloco em prática o amor que Jesus me ensinou, a compaixão, a misericórdia e a piedade. Como é que eu quero ver a glória de Deus? Ao ver a multidão, Jesus orienta quanto ao custo do discipulado. Um escriba se declara seguidor fiel, mas Jesus o confronta. As raposas têm povinhos, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu te pergunto, para que eu vou seguir um desse? Ele não tem onde nem cair morto. As raposas têm convites, elas têm a casa dela. Os pássaros têm os ninhos, mas esse homem não tem onde cair morto. Para que eu vou seguir um homem desse? E não tinha mesmo, se não fosse ali na terra já uma sepultura, ele não tinha nem se enterrado. Jesus usa a imagem de uma raposa para contrastar a vida dos animais com a sua própria missão. Ele está dizendo que seguir o Filho do Homem não é buscar conforto, mas aceitar o caminho da entrega, da insegurança material e da peregrinação constante. Não tem endereço fixo. Jesus tinha sim uma casa lá em Cafarnaum, mas era um lugar que não tinha nem parado, era na casa dele. Ele estava sempre indo, ide. A casa dele era um tremendo humilde. Não é à toa que essa fala vem logo após o escriba dizer que quer segui-lo. Para onde quer que fores, o escriba disse. Jesus responde mostrando que o discipulado real exige mais que empolgação, exige renúncia. Ou seja, seguir Jesus não garante conforto ou segurança material, não interessa, porque o bispo fulano de tal tem avião, tem mansão, tem não sei o quê. Eu não sei o que Deus fez na vida dele, nem me interessa. Mas Jesus está me dizendo: olha, se tu está me seguindo porque tu quer ser rica, porque tu quer ser próspero, desiste agora. As minhas bênçãos são para os meus filhos, aqueles que fazem a minha vontade, aqueles que me obedecem. Não é para aqueles interesseiros que só andam comigo porque querem segurança. Outro discípulo pede para enterrar o pai antes de segui-lo. Jesus responde: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. A prioridade do reino é clara. Quem está vivo espiritualmente deve viver para o chamado eterno. As tarefas da vida natural seguirão o seu curso. Eu não posso parar a obra porque o meu pai faleceu e eu tenho que parar tudo para enterrar meu pai. As atividades seculares, as coisas desse mundo, as coisas dessa vida, elas seguem o curso dela. E nós, espirituais, precisamos seguir o nosso. O que você faz então? Vai lá no enterro e prega. Chora o teu morto, mas prega. Fala do amor de Deus para aqueles que ainda estão ouvindo. Porque vivo são aqueles que já ouviram, já entenderam, já aceitaram e já vivem o poder de Deus na terra. Existem muitos andando, se movendo sem vida de Deus. Eles vivem como se fossem zumbis, não têm vontade própria. É ruim, né? Porque quem não tem vontade própria é escravo, sabia? Faz tudo o que o seu Senhor quer que faça, mas ele mesmo tem
vontade própria para seguir o seu caminho. Por isso que o apóstolo Paulo disse que ele era escravo de Cristo. Glória a Deus. Se eu tenho que ser escravo de alguém, que seja de Cristo. A prioridade do reino é clara. Quem está vivo espiritualmente deve viver para o chamado eterno. Nos versos 23 e 27, Jesus entra no barco e uma grande tempestade se levanta. Ele dorme exausto, porque Jesus era Deus, mas também tinha um corpo humano, um corpo físico. Os discípulos, com medo, despertam, clamando por salvação. Jesus os repreende pela pouca fé e de pé. Eu fico lá sentado, não deitado na posição que ele estava dormindo. Ele se levanta, acalma os ventos e o mar. A tempestade externa revela a necessidade da fé interna. Sabe por que a gente se abala? Porque ainda não tem fé. Quem não tem fé faz o quê? Pede a Deus que Ele dá. A natureza se submete à sua voz e os discípulos ficam maravilhados. Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Ao chegar à província dos Gergesenos e algumas outras traduções chamam Gadarenos, era uma região gentílica. 2 homens possuídos por demônios saem dos sepulcros para confrontar Jesus. Violentos e temidos, ninguém passava por aquele caminho. Presta atenção, igreja. Tem 2 endemoniados ali, né? Eu vou passar lá. Se eu for passar lá, o que pode acontecer? Jesus sabia que estavam lá. Jesus sabia. Mas ele foi. Jesus não temeu. Jesus não se deteve por causa dos endemoniados. Ele sabia que aqueles homens eram rudes, violentos, mas Jesus foi. Mas Jesus não se intimida. Ele sabia do perigo e ainda assim avança, pois sua missão era resgatar vidas, não preservar reputações ou evitar prejuízos. Os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus e pedem para serem enviados a uma manada de porcos. Jesus permite que os espíritos entrem nos porcos, que se precipitam no mar. A cidade, impactada com o prejuízo econômico, não deseja conhecer o Salvador, mas pede que ele se retire. Aqui temos uma lição profunda. Para Jesus, uma vida vale mais que 1000 porcos. Mas para aqueles homens, seus bens valiam mais que a presença do Filho de Deus. Aquela história, né? Estou muito novo, eu tenho que curtir a vida. Eu não posso aceitar Jesus agora que eu não tenho que curtir a vida. Alguém me informa mais hoje, por favor? A gente pode passar no cabelo ali? Vou jogar aqui um pouquinho, né? No capítulo 9 diz assim: Jesus, o médico das almas. Jesus chega à sua cidade, lá no verso 1. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua cidade. A referência à sua cidade, provavelmente a cidade de Cafarnaum. Lá em Mateus 4 diz que ele morava lá, onde ele fez morada à porta de Nazaré. Ali em Cafarnaum, a sua fama já era conhecida. O povo via nele não apenas um profeta, mas um realizador de sinais. Ele não era só um realizador de sinais, ele era Filho de Deus, fazendo uma missão. A fé que move milagres, no verso 2 diz assim: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama, e Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. O cara está lá na cama, os amigos dele trouxeram. Jesus, primeira coisa, se admira da fé daqueles amigos. Trouxeram ele na cama e botaram ele diante de Jesus. Jesus olha para ele e diz: rapaz, tu desistiu.
a cura, nós temos que estimular a pessoa a dizer: é possível, vai dar certo, somente crê. O não tu já tens, o que te falta é o sim. Vamos pegar o sim agora. O verso 3 e 4 é o discernimento do coração. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Jesus, ele sabe o que tem no nosso coração. E você sabe qual é a única forma de sair de dentro de você o que está no teu coração, para que você conheça o que tem dentro de você. Você sabia que nem você conhece o que está dentro do teu coração? Você sabe qual é a única forma de saber o que está dentro do teu coração? É quando nós passamos pelas provas. Se existe uma fé genuína, vai fluir a fé genuína. Mas quando você passa pela prova e a tua fé não tem raiz, a tua fé não teve escavação, não está profunda, então vai manifestar a tua fraqueza durante a prova. É por isso que as provas são necessárias. Crente tem que passar pela prova. Aqui ele fala sobre blasfêmia. Os fariseus falam que Jesus está, os escribas falam que Jesus estava blasfemando. O que é blasfêmia? É falar contra a entidade, é falar mal da entidade, é falar mal da divindade. Então eles estão dizendo que Jesus estava indo contra a divindade, se comparando à divindade. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Jesus, ao discernir os pensamentos ocultos, revela o poder divino de penetrar o íntimo do ser humano. Você imagina Deus colocando o que você está pensando, né? Eu não sei de que forma você veio para a igreja hoje, mas quem sabe você saiu de casa hoje e disse: hoje eu preciso que o Senhor venha comigo, eu quero uma resposta para a minha situação. E a palavra vai na boca do pregador, significa que o Senhor está lendo os teus pensamentos, ele está discernindo a intenção do teu coração, e ele está revelando. E Jesus, nesse momento, revela a intenção dos pensamentos daqueles escribas. E Jesus começa a perguntar: por que vocês pensam mal de mim? Os escribas não falam, mas Jesus responde: perdão ou cura? Pois como é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Verso 5. Pois qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ele coloca aqui para os escribas meditarem o que é mais fácil. Aqui está o coração do ensino. O perdão é invisível, a cura é visível, mas ambos exigem autoridade divina. Jesus realiza os dois para mostrar que ele tem poder tanto sobre o corpo quanto sobre a alma. Jesus tem autoridade sobre tudo. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levanta. Agora não é mais a cama que vai te carregar, é tu que vai carregar essa cama. Não é mais esse problema que vai te carregar, mas tu vai levar esse problema para fora. Interessante Deus falar sobre cama, né? Aquele jovem prostrado ali na cama. A cura comprova a autoridade. O povo glorifica a Deus, pois reconhece que algo celestial aconteceu
Vai aparecer essa sigla, de vez em quando, CF, ela significa conferir. Então você pode conferir o que aconteceu aqui sobre o povo glorificar Deus lá no profeta Isaías, no capítulo 35, no verso 6. Em casa você vê isso. O chamado de Mateus, achei lindo esse chamado de Mateus. E Jesus, passando adiante, viu um homem chamado Mateus. Quem é Mateus? O próprio autor desse livro. Mateus estava sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me, e ele se levantou e o seguiu. O evangelista que narra é o próprio chamado. Jesus vê além da função impura de um publicano. Ele vê um discípulo, um futuro apóstolo, um autor das Escrituras. Essa frase carrega uma beleza profunda. Ele mostra o olhar de Jesus que ultrapassa o que as pessoas são ou fazem exteriormente. Quantos escribas e fariseus e publicanos buscavam desmascarar Jesus, buscavam armar ciladas para Jesus, mas esse aqui, chamado Mateus, ele tinha um coração ensinável, ele tinha um coração desejoso de Deus, ele queria solução porque ele reconhecia que ele estava errado, ele conseguiu um bom emprego, ele trabalhava para os romanos para extorquir o povo dele, os irmãos dele. Ele estava ali fazendo algo que fazia com que os próprios do seu povo odiassem ele. Ele não estava confortável com aquilo. Ele aproveitou aquela situação que ele estava ganhando o sustento dele, quem sabe da família dele, mas ele não estava feliz. Jesus vai passando, olha aquele homem sentado ali na coletoria, ele olha para dentro do coração daquele homem e diz assim: vem, me segue. Quando Jesus olha para dentro do coração, ele sabe se você tem um coração ensinável ou se você não tem. Mateus era um cobrador de impostos, alguns socialmente rejeitado por estar associado a injustiças e alianças com o poder romano, mas Jesus o chama não com reprovação, mas com confiança: segue-me. E Mateus se levanta e segue. Não só deixa a mesa de impostos, como começa a escrever a história do próprio chamado. Ele se torna narrador da graça que o alcançou. Essa é uma lição poderosa para todos nós. Ninguém está fora do alcance do olhar redentor de Cristo. Tem pessoas perdidas nas drogas, no íntimo deles, no privado, na solidão deles. Eles estão ali: Deus, eu não sei como sair disso, mas eu sei que não está certo. Eu não quero continuar nisso. Me ajuda, me dá forças. Ele não tem encontrado forças, mas o Senhor não o condena. O Senhor dá a oportunidade, nem que seja como aquele ladrão de um momento. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele é amor e Ele conhece os nossos corações. Misericórdia no sacrifício, versos 10 ao 13, diz assim: porque come o vosso mestre com publicanos e pecadores, não necessitam, aí Jesus responde, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. E Jesus diz, porém, e aprender, vão aprender. Ele não diz assim: vem aprender, vão aprender o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, que está escrito lá em Oséias, capítulo 6. Os fariseus questionam a misericórdia de Jesus.
verso 14 até o 17, vai falar do tempo novo de Cristo, em contraste com o tempo de Moisés, o tempo da lei, o tempo antigo que os religiosos seguiam. Pode estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? A pergunta dos discípulos de João sobre o jejum mostra o contraste entre o antigo e o novo. As figuras do noivo, o remendo novo e olhos novos falam de chegada de uma nova aliança. Jejuar era sinal de espera, mas agora o noivo chegou. O tempo é de alegria e transformação. Enquanto esperamos o noivo, Mateus capítulo 9, verso 15, ele vai dizer assim: pode porventura andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias porém virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. O tempo da presença. Enquanto Jesus esteve com os discípulos, foi tempo de festa, ensino, sinais. O noivo estava entre eles, não era momento de lamento, mas de revelação. Eles viviam o cumprimento das promessas, a partida do noivo. Mas Jesus sabia que deixaria o mundo e quando o noivo fosse tirado, o jejum voltaria não como um fato religioso, mas como expressão de saudade, busca, entrega. O que é jejum? Jejum é dizer para Deus: Senhor, eu sinto falta do Senhor. Mas eu vou sentir, eu nunca vi Deus. Como é que eu vou sentir falta de Deus? O nosso espírito, eu nunca vi com minha carne, com os meus olhos físicos, mas o espírito que habita em mim, ele tem saudade de Deus. O espírito que habita na igreja, ele tem saudade de Deus. E é por isso que eu não tenho vontade de comer. Sabe aquela paixãozinha que você está com o teu namorado lá, aí brigou com o namorado, aí você só chora, não come, se recusa no quarto, não quer falar com ninguém. Por quê? Porque rompeu um relacionamento. Então o jejum é isso, é dizer para Deus: Senhor, eu sinto tua falta, eu sinto saudade de ti, eu quero estar mais perto de ti. Isso é jejum. Você não jejum porque você não sente nada. Você não sente falta. Ah, mas pastor, eu não sabia que era assim. Tudo bem, você aprendeu hoje. Começa a jejuar. O tempo em que vivemos. Hoje, vivemos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. O Espírito Santo está conosco, nos consola, ensina, intercede, mas a ausência física do noivo nos faz jejuar. Não por tristeza apenas, mas por anseio de mais comunhão. Quando você mata a carne, mata o desejo da carne, você está querendo mais comunhão, estar mais perto de Deus, mais santificação, mais transformação pessoal e clamor pelos perdidos. Pessoas que nem sabem, estão perdidos porque nem sabem onde encontrar o noivo. O jejum como instrumento espiritual nos afasta da distração e nos aproxima da palavra, enfraquece a carne para fortalecer o espírito. É um clamor silencioso: vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20, verso 20. Não é um sacrifício para obter bênção, mas uma resposta de amor a um Deus que já nos deu tudo em Cristo. Vivemos em uma cultura da saciedade imediata. Vivemos cercados de estímulos e recompensas rápidas. A cultura atual ensina que desconforto deve ser evitado a todo custo. É por isso que a gente trabalha tanto, é por isso que a gente corre tanto, sabe por
O jejum